Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre manifestação de demônios exumirins nas crianças. Eu vou estar trazendo experiências que eu tive na área de libertação e depois estarei falando de brecha que os próprios pais dão para que os demônios entrem nas crianças e possam ficar alojados em suas vidas. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já viu alguém falar para você: uma criança não tem demônio, não tem influência porque é um anjinho. E a palavra de Deus diz que as crianças é do reino dos céus. Mas espera um momento. Você quer comparar a atualidade de hoje com os tempos de Jesus Cristo? Nos tempos de Jesus Cristo, as crianças eram santas porque não tinha desenho animado, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada disso que você está contemplando hoje em dia no mundo atual. E você quer comparar este mundo atual com o tempo de Jesus Cristo, aonde não se havia tecnologia, aonde não existia funk, aonde não existia músicas seculares, aonde não existia vestes seculares promíscuas que trazem a pornéia e a prostituição. Hoje, atualmente, o povo quer pegar crianças que estão envolvidas com secularismo, crianças que estão envolvidas com funk, com videogame, com Free Fire, com roupas indecentes e falar que é uma criança santa, sendo a pessoa mesmo que é mãe ou pai que colocou aquele tipo de vestimenta, que colocou aquele tipo de música para a criança assistir e colocou o joguinho como entretenimento. Mas eu vou te contar experiências que eu tive na área da libertação, tá? E muitas das vezes essas crianças apresentam essas características porque não são comportamentos delas mesmas, mas são demônios exumirins que trabalham na vida das crianças. Este demônio é específico que trabalha na vida das crianças. Eu tive uma experiência domiciliar, uma visita domiciliar, em uma casa de uma pessoa. E essa mulher, ela estava sofrendo com essas crianças porque elas estavam com comportamentos de inquietação. Esses comportamentos eram tão violentos de inquietação que ela não sabia mais o que fazer, porque as crianças mexiam em tudo e não deixavam nada quieto. Era uma bagunça dentro daquela casa. Eram 7 crianças dentro daquela casa. Só que essas crianças não eram crianças de 12 anos, não eram crianças de 10 anos, eram crianças de 7 anos abaixo. Então, preste muita atenção nessa experiência que eu vou estar contando aqui para você entender que na atualidade existem crianças possessas por demônios e os pais pensam que é os seus próprios comportamentos, mas são demônios, porque a maioria escancarou a porta do pecado para as crianças viverem essa vida secular e os demônios vão ter acesso às suas vidas e os seus corpos. Lembrando de uma coisa, a criança não nasce com o Espírito Santo. É por isso que quando ela completa 12 anos, o pastor já diz, ela pode se batizar, ela pode aceitar Jesus para que ela possa receber o Espírito Santo. Então, por quê? Porque quando você escolhe servir a Deus, é uma coisa muito séria. É uma escolha que você toma muito séria. Então você precisa ter maturidade para escolher servir a Deus, porque não é qualquer coisa. Não é qualquer escolha. Porque se a pessoa não cumprir com o seu requisito na presença de Deus, ela vai ter uma consequência muito séria. A qual Jesus Cristo diz que o último estado do homem será pior do que o primeiro. Se uma pessoa entrar, aceitar Jesus, se batizar, entrar no caminho da salvação, mas porém voltar a comer as coisas do mundo, retroceder, essa pessoa vai se tornar morada de mais 7 demônios. Então é por isso que não é qualquer escolha. Você precisa ter maturidade de dizer: eu irei aceitar Jesus
porque eu quero lhe servir com sinceridade e verdade. É essa escolha que eu devo tomar. Por isso, a tal igreja, o tal templo que batiza a criança está totalmente errado, porque o arrependimento é gerado através da confissão. Se não há confissão, não há arrependimentos de pecado. Uma criança não vai ter arrependimento porque ela não tem consciência, ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Então é necessário se ter essa maturidade para que uma criança venha receber o Espírito Santo, para que ela possa ser a habitação do Espírito Santo. Então preste muita atenção naquilo que eu irei falar aqui. Então eu fui fazer uma visita domiciliar junto com a obreira que estava comigo para orar para aquelas crianças que estavam com essa inquietação e a sua mãe não aguentava mais, a sua avó não aguentava mais e a gente foi lá orar. Quando eu cheguei e entrei dentro do ambiente da casa, eu senti uma atmosfera pesada. Porque quando você vai fazer visitas no lar para orar por pessoas, você já consegue sentir a atmosfera. Em vários lugares que eu já fui fazer visita domiciliar para orar por pessoas, o ambiente estava sobrecarregado. E se o ambiente está sobrecarregado é porque existem atuações malignas. E quando eu cheguei lá, uma dessas crianças, um menino dessas crianças, ele começou a ter uns comportamentos estranhos. E logo através do discernimento de espíritos, Deus me mostrou um demônio naquela criança, naquele menino. Ele começou a manifestar no seu comportamento, começou a perceber o espírito maligno que estava nele. Ele começou a perceber que nós estávamos ali para fazer a oração para que houvesse libertação. E logo depois desse discernimento que eu vi naquela criança, Deus me deu uma visão com aquela criança. E essa criança eu via um Exu Mirim dos olhos vermelhos. O Senhor me mostrou. Eu até disse para a obreira que estava comigo, existe algo de errado com essa criança. O Senhor está me mostrando um demônio nessa criança. Quando nós oramos por aquelas crianças, todas caíram possessa por Exus Mirins. Principalmente aquela criança que Deus tinha me mostrado que ela estava com demônio. Tinha uma criança, uma menina, que tinha 3 anos de idade. Caiu possuída por demônios também. Porque eles tinham comportamentos de inquietação, de perturbação. Essas crianças eram perturbadas, não deixava nada quieto. E a avó não aguentava, a mãe não aguentava, porque era demônio, era Exu Mirim. E quando nós entramos na casa, o Senhor me mostrou através do discernimento que o demônio já estava sabendo que nós iríamos orar por libertação. Aí você consegue entender a situação que nós estamos. Quantas legalidades os pais têm dado para as crianças de um ponto, de uma criança de 3 anos de idade cair possuída por um demônio Exu Mirim. E isso daí foi uma das pequenas, experiências que eu tive na área da libertação com criança, porque não tem esse negócio de idade. Se tiver uma porta aberta sobre a vida da criança, se tiver um pai, uma mãe, alguém que está responsável por aquela criança, que abre uma porta para que o diabo possa entrar na vida daquela criança, o diabo vai entrar, não importa a idade. Aí a pessoa quer falar para mim que do reino de Deus é as crianças, mas não quer que as crianças fiquem possessas. Atualmente, existem crianças aí de 3 anos de idade, que já tem demônio. Porque, como eu disse para vocês, criança não nasce com o Espírito Santo. Os demônios só não entram em nosso corpo por causa do Espírito Santo. Então, se você tiver o Espírito Santo, verdadeiramente não tiver brecha, os demônios não vão entrar. Mas por que o demônio entrou naquela criança de 3 anos de idade? Porque se havia legalidade, os demônios não entram sem legalidade. Então, alguma coisa, a mãe dessas crianças deu legalidade para que os demônios possuíssem essas crianças. Porque, por incrível que pareça, as crianças também precisam entrar na doutrina,
Porque hoje em dia existem muitos pais que querem ensinar a igreja, mas porém que não conseguem ordenar sua casa, não conseguem doutrinar seus filhos, não conseguem doutrinar sua casa. Tem muito pastor que compra short curto para colocar em uma menina criança, aí depois que cresce vira prostituta, depois que cresce vira uma fanqueira, quer pedir oração na igreja, ore pela minha filha que está no mundo. Você ensinou as suas filhas errado, você ensinou os seus filhos errado. Existem muitos assim pais que colocam qualquer tipo de roupa na criança, colocam uma leg, um shortinho curto, aí depois que a pessoa é vítima de pedofilia, quer culpar a pessoa que foi usada pelo diabo para praticar aquilo, sendo que você deu brecha, colocando uma roupa indecente. Depois que a criança cresce errado, você quer ordenar o seu caminho. Mas a palavra de Deus diz: ensinai os seus filhos no caminho que se deve andar, até quando crescer, não se apartará dele. E nisso nós fizemos uma campanha nesse lar. E durante esses 7 dias, essas crianças manifestaram com Exus mirins. Porque tem brecha, legalidade em suas vidas. Outra vez eu estava em um local, só que ali, eu não entrei ali para mim orar por libertação. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas tinha ali uma criança que tinha mais ou menos 6 anos de idade. Essa criança tinha 6 anos de idade e era um menino. Só que, como eu digo aqui, os pais dessa criança não eram cristãos. Então você já pode imaginar o tamanho da maldade, o tamanho da legalidade que o diabo pode estar ali agindo por trás da vida daquela pessoa, da criança. Então, aquela criança começou a manifestar com o demônio Exumirim, e esse demônio começou a falar. E essa criança, ela começou a subir no sofá de ponta cabeça, e o demônio manifestou nela e começou a me desafiar. Ele começou a me expulsar daquele local. Sai daqui, eu não quero você aqui. E nisso ele começou a pronunciar blasfêmias contra Deus, contra o nome de Deus. Foi aí que no momento eu pensei na minha mente em colocar a mão na cabeça daquela criança. Só que Deus, ele me deu uma estratégia no momento dessa libertação. E o Senhor disse: você não vai colocar a sua mão como imposição de mão para orar por ele. Mas esse demônio que está nele vai sair somente com a palavra que eu vou colocar na sua boca. E nisso o Senhor me colocou uma palavra na minha boca para mim repreender as blasfêmias que aquele demônio estava proferindo contra o Deus que eu estou servindo. Porque ele veio me afrontar, me expulsar daquele local. E quando eu proferi a palavra que Deus colocou na minha boca, ele caiu. E o demônio saiu. Ele começou a conversar como se nada tivesse acontecido, porque ele estava sob uma possessão demoníaca. O demônio estava falando na boca dele, mas foi a estratégia que Deus me deu para expulsar um demônio. Então, lembrando uma coisa aqui, não são todas as situações, quando uma pessoa está possessa, que você vai impor a mão sobre ela. Existem situações específicas, é Deus que dá a estratégia, é Deus que dá o comando. Então existem libertações, Deus vai te dar estratégia, porque os demônios também são estratégicas. E na hora Deus vai te dar uma estratégia, porque existem demônios que somente através da palavra que você proferir, eles vão cair por terra. Eu já tive inúmeras experiências com Exumirins manifestado, tá? Em crianças, principalmente filhos de pastores, filhos de crentes, porque dão legalidade. Eu me lembro que no início da minha caminhada, bem no início mesmo, quando eu nem conhecia um pouco sobre isso, porque eu digo que esse chamado me encontrou, eu não encontrei esse chamado, mas Deus me encontrou com esse chamado. E eu me lembro que um Exumirim, ele manifestou na igreja, e era filho de um pastor, tinha 3 anos de idade. E no momento que ele manifestou, eu estava orando de costa para o altar. E essa criança veio com violência para me bater naquele momento. E eu sem entender nada. Aquela criança veio para me dar um soco por trás. E eu sem entender nada do que estava acontecendo. Mas era espiritual. Era manifestação do Exumirim naquela criança. Agora eu vou explicar para você o porquê
que as crianças atualmente estão possuídas? Quais são as legalidades que você precisa fechar na vida dos seus filhos? Uma primeira das legalidades que a pessoa pode estar dando, os pais estão dando para que as crianças possam ficar possuídas: assistir desenhos. Tem pais que colocam seus filhos na frente de desenhos seculares, Barbie, Ben 10, desenho de monstro, de violência, filmes. Tudo isso traz, demônios para a vida do seu filho, principalmente Galinha Pintadinha. Eu já vi muitos crentes que dão isso para seus filhos assistir. Esse desenho é demoníaco. Até o Zé Pilintra aparece nesse desenho. Então, você que não tem discernimento, abra seus olhos para as coisas espirituais. E até mesmo existem uns tais desenhos, que dizem ser gospels, que são para crianças. Uma vez o Senhor me deu uma experiência com esse tipo de louvor infantil, com esse tipo de desenho gospel, E eu estava em uma igreja, nessa igreja estava tocando um louvor infantil de crianças. Mas aí, Deus abriu os meus ouvidos espirituais. E eu comecei a ouvir algo a mais do que aquele louvor. Eu comecei a ouvir vários Exus mirins que estavam cantando juntamente com o louvor, com aquele desenho que muitas crianças assistem. Então, é desenho gospel. Não dê nenhum tipo de desenho para as crianças, porque esses desenhos estão cheios de Exu mirim. Aí muitas das vezes o seu filho tem comportamento estranho, o seu filho fica atentado, inquieto, perturbando, é porque existem espíritos de Exu mirins. Todas as crianças que eu já tive oportunidade de ambiente, eu já consegui ver Exus mirins atuando, porque a criança fica inquieta, ela fica perturbada, ela tem comportamentos excessivos e ela não consegue ficar quieta em nenhum canto por causa desses espíritos. Eles atentam as crianças para provocar ira nos pais, para que os pais fiquem irados e cometam ali alguma transgressão através do ódio e da raiva. Desenhos de Barbie. Esse desenho da Barbie é demoníaco, Porque ele influencia as crianças, meninas, a se tornarem vaidosas, para que elas possam ir para o pecado de luxúria. Então isso traz uma influência muito grande. Joguinhos no celular, principalmente os pais que dão celular para as crianças mexerem. A criança nem tem 18 anos, não tem maturidade nenhuma para tomar uma escolha, mas o pai vai lá e coloca o celular na mão dela. É totalmente errado, é uma brecha para Satanás, porque muitas crianças recebem o celular dos seus pais e ali elas ficam presas no joguinho no celular. E a criança não quer largar mais o joguinho no celular porque o pai colocou na mão dele. Isso se torna uma prisão, um vício na criança. Então, joguinhos, todo tipo de coisa, você que coloca roupa indecente nas suas crianças, isso também é uma brecha no mundo espiritual. Se você é crente, se você veste roupa de crente, por que que seus filhos têm que ser diferentes? Por que que seus filhos têm que vestir roupa secular? Se você é crente, e aquele que não ordena a sua casa, não pode ordenar o povo de Deus, não pode ordenar a igreja de Deus. Que eu mais tenho visto são pastores que querem ordenar uma igreja, mas a sua casa está bagunçada, as suas filhas, as suas crianças estão vestindo short culto. Aí no final das contas quer falar de doutrina, quer pregar sobre veste na igreja, mas as suas crianças tá vestindo uma saia curtinha, um shortinho, uma leg, e tudo isso daí é brecha pro diabo entrar, legalidade pro diabo entrar. E eu já não vou falar nada das mães, que fura a orelha da criança quando nasce e coloca um brinco. Não vou falar nada, porque isso é muito claro que isso é uma legalidade. Aí depois que a criança recebe essa criação fora da palavra de Deus, depois que ela se torna uma pessoa impossível no mundo, aí as mães pedem oração. Mas infelizmente você criou a pessoa, você criou aquela criança de uma forma errada, então ela vai seguir o caminho errado. Porque você quer criar uma criança do jeito secular, sendo você cristão, crente. Porque quando nós se tratamos de ímpios, é outra situação. O ímpio não vai ensinar nada de bom para os seus filhos.
Mas os crentes precisam dar exemplo nessa área e não deixar que as crianças venham estar cheias de Exu Mirim, que a cada ano tem festinha do Dia das Crianças, mas as pessoas não procuram nem buscar o que significa essa tal festa do Dia das Crianças, aonde é feita várias oferendas aos Exus Mirins, Cosme e Damião, mas aí estão aí nessas festividades Dia das Crianças. Então, abra seus olhos espirituais. Eu estou trazendo aqui legalidades aonde esses espíritos atuam e eles ficam ali residentes. São espíritos que começam a trabalhar desde a infância, dando abertura para demônios familiares, demônios que ficam residentes naquela pessoa, naquela família, por causa dessas legalidades, dessas brechas. Esse vídeo te edificou? Não se esquece de deixar o seu like. Que Deus abençoe.